Hoje a gente vai falar dos boyzinhos. Olá, eu sou Marina Mortani, sou jornalista, roteirista, estou aqui no YouTube falando sobre protagonismo sáfico em livros, filmes e séries. Nessa semana eu já estive aqui no canal falando sobre o ponto alto de The Wilds, pelo menos pra mim. Ou seja, as meninas. Mas logo no início daquele vídeo eu falei que a segunda temporada da série teve alguns altos e baixos e que sim, estavam relacionados à presença dos meninos e também às minhas expectativas para o desenvolvimento dos projetos O Despertar de Eva e Crepúsculo de Adão. Hoje não tem surto por causa das meninas aqui, então bora para esse conteúdo. Se inscreve aqui no canal se tá passando aqui pela primeira vez. Temos grupo para papear aí na descrição, Clube Sáfico, minhas redes sociais e outros links importantes. Tudo na descrição. Haviam duas coisas que me deixavam ansiosa para essa segunda temporada. Primeiro, o desenvolvimento de Tony Shelby e as respostas a respeito dos projetos de Gretchen. Adicionar 8 novas pessoas no elenco e diminuir a quantidade de episódios da temporada me parecia um desafio em tanto. Mas não há dúvidas de que Sarah Stracher, a criadora da série, e o time de roteiristas souberam sim aproveitar esse tempo, porque muita coisa acontece nesses episódios que possuem em média 1 hora. De qualquer forma, é impossível deixar de notar como há uma quebra na narrativa e que as reviravoltas da primeira temporada acabam dando espaço para altos e baixos nessa segunda. Eu não vou ficar aqui adiantando o que acontece com cada um dos protagonistas masculinos. Vocês sabem que aqui eu falo de protagonismo feminino, especialmente sáfico, mas é preciso evidenciar como essa jogada pode ser um tiro no pé, mas daria muito certo se acontecesse desde o início. A primeira temporada dos meninos é o equivalente à primeira temporada das meninas. Existem novos temas que serão abordados e também de formas diferentes, né, como racismo, orientação sexual, violência doméstica. São camadas completamente novas, no meio de uma sensação de reconhecimento por já nos sentimos em casa, com o estilo da série. Entretanto, a sensação é de que os meninos caem em estereótipos e não valem a pena. E se isso acontece, é porque, na verdade, Gretchen esteve certa o tempo todo. E é aí que esses caras passam a ser algo positivo na história. Enquanto os meninos atacam uns aos outros, as meninas estabelecem mais conexões. E enquanto as meninas avançam no projeto antes do tempo, né, e completam 50 dias na ilha, algo acontece para que os meninos não passem do 34º dia. Vimos no trailer como a Gretchen tava lá super feliz, né, com o fracasso dos meninos. E ela, meus amores, é uma personagem que também ganha novas camadas aqui, e isso foi super interessante. Eu tive a chance de conversar com Rachel Griffiths e falamos justamente sobre isso. Confira um trechinho aí. She definitely was like a character I think I haven't played before, because she is like the villain. She's the suspect adult with like a totally screwed up moral compass, but I also played her like a little bit of a clown. And I think those characters that are really mad, there is something of the clown about them. Like, I read a lot about kind of Elizabeth Theranos, and even when you see her now with her little outfit and her crazy eyes, and there's something about her that, you know, is almost kind of a parody of something. So I think it's that mix of like the clown villain, which I don't know if I've done before, which was really fun. But she's a very intellectual person, and you know, I live in my head probably more than my body, to be honest, and you know, have a very hyperactive brain. So I definitely kind of connected with I connected with how she sees the world in these very intellectual terms, and I think, you know, maybe she's on the spectrum or something. I think it's very hard for her to have like real authentic flow, you know, with people, where you're not trying to get something. It's just like real flow, where you're not analyzing the person as almost like you're looking at a piece of art. Like, that's Gretchen. Like, she'd be just analyzing your hair and the way and what that means, and she'd be looking at your bookshelf right now and making all these assumptions about the little toys on your bookshelf and not actually connecting, you know what I mean? Foi demais ver a doçura da Rachel comigo na entrevista. Eu tava muito nervosa, minha boca tava doendo horrores, porque a minha cara tava inchada graças ao edema, e doía até pra falar, mas ela rendeu demais. 2 perguntas simples já renderam 6 minutos de conversa, e ela foi super atenciosa comigo, enquanto eu chamava a sua personagem de cínica. Mas, de fato, eu tava muito ansiosa pra
parte da conspiração, para entender as fases dos projetos, para entender quem eram os patrocinadores, as motivações, além daquelas apresentações planejadas da Gretchen. Só que não veio aí não. Há muita angústia nas histórias dos meninos, muita empolgação nas cenas das meninas, muitas interações que me fizeram revirar os olhos nas cenas dos garotos, muitos momentos que me deixaram em êxtase graças às garotas. Pra mim, foi muito tumulto e falta de paciência nos momentos dos meninos e muita euforia e evolução nos momentos das meninas. Por isso que eu dividi o vídeo em dois, porque fica difícil analisar as tramas como uma só. Eu fiquei muito com essa sensação de que eu assisti duas séries em uma, e isso teria sido ótimo se eu não tivesse vontade de excluir uma das partes. Infelizmente, The Wilds 2 não conseguiu me envolver na Ilha dos Meninos. Eu queria sair de lá toda vez que eles preenchiam a tela, mas isso acontece justamente porque The Wilds foi uma série que encantou todo mundo por falar de jovens mulheres indo além de estereótipos, apresentando camadas, criando conexões entre e com as personagens e mostrando que, como eu e você aí do outro lado, essas garotas não são uma coisa só. Elas não possuem apenas um traço de personalidade. Elas podem ser tudo, elas podem não ser nada, elas podem ser o que quiserem. Se The Wilds fosse um reality show, eu escolheria acompanhar só as câmeras das meninas sem receio algum de ter buracos na narrativa. Simplesmente porque esses meninos são previsíveis, são rasos, são caricaturas. O emo, o idiota, o interesseiro, o traiçoeiro, o mentiroso, ninguém parece ir além, por mais que os roteiristas se esforcem para mostrar por que suas personalidades foram moldadas a partir desses traços. Então, do ponto de vista dessa roteirista aqui que vos fala, é sim interessante acompanhar como esses garotos são pontes para os ideais de Gretchen. Mas me parece que os meninos não têm espaço suficiente nessa história. E eu nem tô falando de tempo de tela, não. É porque, apesar de ter, né, é indiscutível que menos 2 episódios podem ter prejudicado a trama, a questão é que a série foi vendida e apresentada como algo maior. E a emoção que havia nos flashbacks das meninas, a ansiedade que sentíamos pelos depoimentos, a carga emocional que elas entregavam, não tá aqui. E por quê? Porque os meninos não são pressionados como as meninas. Porque a sociedade não exige que eles sejam nada lá, eles só são aquilo ali. Eles não precisam ser nada mais. E de novo, o ponto da Gretchen estava correto. Por mais que eu entenda, por mais que os pontos de Gretchen estejam sendo validados ali, evidenciados ali, é difícil você pegar a essa ideia quando os personagens não te instigam. E é importante ressaltar isso também porque a própria Rachel Griffiths, né, nem teria participado da série se o piloto não a tivesse instigado. Isso é uma base de The Wilds, essa atmosfera cheia de suspense que te impulsiona. Se você aí tá querendo saber os pontos altos de The Wilds 2, que sim, são muitos, a primeira parte dessa crítica tá aqui nos cards, com conteúdo sem spoiler, só pra vocês terem esse gostinho do que as meninas apresentam nessa temporada. Na entrevista com elas, eu as elogiei, assim, pela evolução, eu destaquei cenas favoritas. Elas também falaram sobre as reações do elenco ao acompanharem a repercussão das notícias sobre o elenco masculino. Então, confiram esse outro lado da história também e lembrem-se que The Wilds é muito além do que a gente espera. Eu assisti a temporada completa em inglês, né, sem legenda, porque é um material liberado pra imprensa. Então, eu tô bem curiosa pra ver a versão brasileira. Como tradutora, é importante pra mim também ver como adaptaram cenas, falas, piadas, termos. E também não posso finalizar esse vídeo sem evidenciar que os meus episódios favoritos foram escritos por mulheres. Annie B. Harris está em 2. No meu favorito foi escrito por Cherry Nolan e dirigido por Tonya Kong, e que a própria criadora também, Sally Strater, escreveu um que é um dos melhores pra mim, e essas mulheres que eu mencionei também estavam envolvidas nos meus episódios favoritos da primeira temporada. Então acho que temos um padrão de estilo e qualidade por aqui. E esses vídeos sem spoiler acabam limitando um pouco, né, desse conteúdo, mas por isso nós teremos live no Instagram pra comentar com spoilers as cenas, tudo, né, com as meninas do The Wilds Brasil. Me sigam lá, é @mmortani. Teremos análise de Shoni aqui, desse desenvolvimento do casal sáfico que
tá valendo muito a pena. E também vídeos extras sobre cenas favoritas, teorias pra próxima temporada e por aí vai. Não esqueçam de deixar o seu joinha pra ajudar a alcançar mais pessoas aqui no canal. Estamos rumo aos 45 mil inscritos. Se você tá passando aqui pela primeira vez, se inscreve, ativa as notificações e confira os links importantes aqui na descrição. Temos grupo no Telegram com novidades diariamente, clube de leitura sáfico, meus livros com protagonismo lésbico e minhas redes sociais também aí embaixo. Um beijo e até os comentários.